Olá, graça e paz. Tudo bem? Eu sou o presbítero Mauro Lúcio e hoje estaremos estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical neste projeto Auxílio ao Mestre. Eu glorifico a Deus por mais esta oportunidade de estar com você, amado professor e amada professora em Cristo Jesus. Agradeço pelas orações, pelo apoio, pela intercessão, pelo carinho, pelas mensagens, enfim, a Deus toda honra e toda glória. Eu sou apenas um servo inútil para o meu Senhor. Por quê? Só fiz aquilo que Ele me mandou fazer, nada mais além do que Ele me orientou. Não há aqui mérito na minha pessoa, assim como também não há mérito na sua pessoa quando você está ministrando junto à sua classe. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus, somos servos na mão do Senhor. E eu confesso que em nada eu me sinto superior a você, professor e professora da escola bíblica. Estamos desenvolvendo o trabalho que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Fazemos apenas aquilo que nos foi orientado para ser feito. Daí a razão de sermos servos inúteis, segundo a palavra de Deus, porque fazemos apenas aquilo que nos é orientado e nada mais ou além daquilo que foi orientado pelo Senhor. Vamos então, amados, estudar a lição hoje de número 12, a penúltima lição desse ano e desse quarto trimestre. Lição 12, perseverando na fé. Meu amado, esse é o tema dessa lição e vamos tratar da necessidade do cristão perseverar na sua fé. Vamos lá. Tópico de número 1 da nossa lição, a perseverança bíblica. Nós vamos olhar a perseverança dentro do ponto de vista bíblico, teológico, porque a Bíblia nos orienta a perseverarmos. Vamos lá, subtópico de número 1, o conceito bíblico de perseverança. O termo traz consigo a ideia de resistir, lutar e batalhar pela fé, que é a salvação, a qual pode ser roubada, negociada, trocada, desprezada, negligenciada ou adulterada. É preciso resistir e discernir as formas com as quais a apostasia se apresenta. Meu amado, por que Jesus ele traz parábolas falando da questão da perseverança? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós precisamos entender dentro da soteriologia, a doutrina da salvação, que aquele termo, uma vez salvo, para sempre salvo, não tem na Bíblia o seu amparo, porque a necessidade da perseverança. Perseverança traz a ideia de lutar, resistir pela a sua fé. Esta fé, ela pode ser, como eu destaquei aqui, ela pode ser roubada, negociada, trocada, desprezada, adulterada, essa fé que nós recebemos. Isto ocorre e a Bíblia orienta que nós perseveremos na sã doutrina, perseveremos na fé. O porquê essa situação que a Bíblia orienta nós perseverarmos? Porque alguém pode desistir no meio do caminho. Alguém pode abraçar a fé cristã e posteriormente abandoná-la. Daí o termo apostasia. É o direito que a pessoa tem de
ser crente e deixar de ser crente. É o direito de obedecer a Deus e deixar de obedecer ao Senhor. Então, há necessidade de perseverar, porque nós travamos uma batalha contra a nossa natureza adâmica, contra o pecado, contra o mundo, contra várias situações. Muitas ofertas, propostas chegam até a nós. Então, há uma necessidade de você e eu perseverarmos na nossa fé, porque travaremos batalha, luta para permanecer firme no propósito que Deus estabeleceu para nós, que é a santificação, permanecer na presença dele com retidão e inteireza de coração. Eu destaco aqui o seguinte: apóstata versus ateus teológicos. Há dois tipos de apóstatas: aqueles que de fato saíram da igreja e abandonaram a fé salvífica em Cristo, e aqueles que estão na igreja e não se sujeitam à sã doutrina da palavra de Deus. Os mesmos agem como se Deus não existisse. Os tais podem ser definidos como ateus teológicos. Meu querido, nós precisamos destacar aqui, ressaltar, que há dois tipos de apóstata. Apóstata é aquele que abandonou a sua fé, é aquele que negou, voltou para trás e retrocedeu. Então nós temos aí aquele que se afastou da igreja, aquele que negou a fé, voltou às práticas pecaminosas, ao antigo estilo de vida. Este aí está notório que de fato ele está longe, desviado. São aqueles que estão desviados da casa de Deus. Mas eu quero destacar aqui que eu uso essa terminologia de ateus teológicos porque parecem aqueles que agem como se Deus não existisse. Estão dentro da casa de Deus, não se sujeitam à sã doutrina, querem viver uma vida segundo a inclinação da carne, movido pelas suas paixões, pelos seus interesses, não têm mais visão de reino, têm visão dos seus interesses pessoais. Esses aí nós podemos definir como ateus teológicos. É aqueles que não adequam a vida dele às doutrinas e os princípios bíblicos. Do contrário, ele quer pegar versículos bíblicos para justificar a sua vida pecaminosa e vergonhosa. E nós temos dentro da igreja muitos desviados teológicos, aqueles que no seu vocabulário teológico não existem mais as palavras santidade, pureza, mudança de vida, oração, leitura da palavra, santificação, abandono do pecado, novo caráter ou caráter cristão, o fruto do Espírito. Meu amado, são pessoas que estão dentro da igreja, mas são desviados teológicos ou ateus teológicos, porque o ateu, ele parte do princípio de que Deus não existe. Então, respeito a opinião deles, cada um tem o direito de acreditar no que quer. E eles estão no direito de exercer o livre-arbítrio de não crer em Deus. Mas dentro da igreja, eu tenho aqueles que eu considero ateus teológicos, porque parece que Deus não existe para eles. Pecam, vivem na mentira, vivem no pecado, participam da Santa Ceia em pecado, estão vivendo uma vida fora da direção de Deus e eu não sei o que eles estão fazendo dentro da casa de Deus. Posso falar uma coisa? Há um perfil de pessoas que Satanás deseja que permaneça dentro da igreja. Preste atenção no que eu vou te dizer. Há um perfil de pessoas que Satanás deseja que elas permaneçam na igreja.
Não é todo mundo que está na igreja que Satanás quer tirá-lo da igreja. Do contrário, se Satanás conseguir corromper o seu coração, arrancar dele as suas virtudes, a sua fé verdadeira, e ele perde a fé genuína e se entrega ao pecado, ele vai ter uma grande possibilidade de contaminar o rebanho, gerando contenda, briga, divisão, discórdia, separação e inimizade. Aqui esse grupo de pessoas são aquelas pessoas que não se sujeitam à hierarquia, são aquelas pessoas que não se sujeitam à autoridade, são aquelas pessoas que sabem tudo ou pensam que sabem tudo, são aquelas pessoas que se acham a última bolacha do pacote e que estão ali como verdadeiros agentes do inferno, desvirtuando aquele que diz: não, bobo, você não precisa fazer isso não, você não precisa ser tão santo assim não, está todo mundo fazendo, você não precisa viver assim, você pode viver assim, fazer isso, acolá, que não tem problema, todo mundo está fazendo. Há pessoas que estão na igreja, que perderam a verdadeira fé, a fé salvífica, porque o verdadeiro salvo em Cristo, ele tem uma postura de vida, ele tem um padrão de vida a ser vivido. Então aí o apóstata, aquele que desviou, que não vai me causar problema nenhum, mas o grande problema são os desviados teológicos ou os ateus teológicos, aqueles que estão dentro da casa de Deus e agem como se Deus não existisse. Vamos lá. Subtópico de número 2, provisão divina e cooperação humana. Deus proveu em Cristo Jesus armas espirituais poderosas para que o salvo possa resistir ao pecado, ao mundo, à carne e ao diabo. A salvação é um dom de Deus. A perseverança é a expressão do livre-arbítrio contínuo do homem. Amém. Amado, o que é a provisão divina e a cooperação humana? A salvação, ela é um dom de Deus. E Deus proveu para mim e para você armas poderosas para que eu e você possamos vencer o pecado, a carne, o mundo, o diabo e a sociedade, com todas as suas ideologias e filosofias de vida. Agora, uma coisa que compete a mim é a perseverança. O que é a perseverança? É o uso contínuo do meu livre-arbítrio. O pecado, ele bate na minha porta e na sua porta, não é uma vez só não. Todos os dias eu recebo apelos para pecar, seja na minha página do Facebook, seja nas redes sociais, no Google, no YouTube, nas minhas relações sociais, ou seja, há sempre um apelo para que eu saia da posição que Deus me colocou, mas nós exercemos esse livre-arbítrio continuamente, porque nós estamos dizendo não para o pecado, não. Eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo, eu sou tentado, porque eu tenho na minha natureza adâmica prazer no pecado, como eu tenho destacado nos outros vídeos. Porém, eu estou perseverando. O que é perseverar? Eu estou lutando contra a minha natureza. Eu estou lutando contra a carne, eu estou lutando contra as propostas que chegam, eu estou lutando contra o inferno, contra o diabo, que faz de tudo e investe, para que eu e você abandonemos a fé genuína, a fé verdadeira, a fé pura, aquela fé inocente diante de Deus, aquela fé que me assegura o céu. Satanás, ele não se preocupa que você esteja sentado no banco da igreja. Ele se preocupa se você realmente é crente em Jesus Cristo, é verdadeiramente salvo, está perseverando na verdadeira fé, a fé que passa pelo caminho da santidade, o caminho da justiça,
o caminho de valores e princípios estabelecidos na palavra de Deus. Há muitos que não provocam mais nenhuma abalo, ameaça ao inferno, do contrário, eles até agradam ao inferno com seu estilo de vida. Vamos prosseguir adiante na nossa lição, tentação de Jesus versus tentação do cristão. O diabo apareceu no deserto para tentar a Jesus porque ele bem sabia que havia a possibilidade de ele ceder enquanto homem. Semelhantemente, todo cristão é tentado porque há sim a possibilidade da queda e abandono da fé cristã. Meu querido, aquele relato de Mateus lá em capítulo 4 da tentação de Jesus, você acha que o diabo se apresentou ali por quê? Ele foi cumprir o papel dele? Não, ele se apresentou ali porque ele sabia que havia sim a possibilidade real de Jesus, enquanto homem, natureza humana, ele pecar, porque ele veio 100% homem, como veio o primeiro Adão, com todas as atribuições de homem, não de Deus. Ele se esvaziou. E Satanás sabia que todo homem é tentado em 3 áreas: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Jesus foi tentado nessas 3 áreas, só que Satanás não logrou êxito. Ele voltou em outras ocasiões e Jesus perseverou na sua missão. E a minha tentação e a sua, ela é baseada aí também, meu irmão. Você acha que Satanás vem me tentar por quê? Porque eu sou salvo. Sou salvo em Jesus Cristo, tem meu nome escrito no livro da vida. Ele vai tentar porque há sim a possibilidade de eu ceder, de eu desistir, de eu apostatar da fé, de eu aceitar a proposta do diabo. E o diabo se apresenta de diversas formas. Meu irmão, nós precisamos discernir as várias formas como a apostasia se apresenta para mim e para você. Eu uso a imagem aí do cantor Elvis Presley. Elvis Presley, ele cantava na igreja evangélica. Ele cantava o primeiro álbum que ele lançou cantando para Cristo. E ele cedeu à tentação e foi cantar, é considerado o pai do rock. Outro que eu deixo para você aí, pessoas que cederam à tentação, pessoas famosas. Whitney Houston, quem não conhece, aquela mulher do filme O Guarda-Costas, com Kevin Costner. Essa mulher foi considerada uma das mulheres mais belas do mundo naquela época, ou considerada por muitos como uma das mais belas vozes que já passou por este mundo. E nós sabemos como ela morreu. Eu não vou entrar no mérito, se ela morreu salva ou não, se ela voltou ou não, isso aí, meu irmão, eu vou descobrir na eternidade, no arrebatamento. Outro, Michael Jackson. Michael Jackson começou também cantando na igreja. Os Jackson 5, eles cantavam na igreja. Mas em dado momento, eles abandonaram a fé e começaram a cantar, fazer sucesso. E nós não somos inocentes, que nós sabemos que muitas dessas pessoas fizeram pacto com o diabo, literalmente pacto com as trevas, para fazer sucesso, fama, dinheiro, para serem adorados enquanto artistas. Outro, com todo respeito à família desse rapaz que é crente em Jesus Cristo, sua mãe, creio que seu pai, irmãos, o Dinho, quem lembra desse rapaz do Mamonas Assassinas? Ele cantava na igreja, ele tinha um talento. Imagina esse rapaz usando esse talento, aquele humor. Hoje nós vemos Cláudio Duarte usando a mensagem através de uma forma humorada. Esse rapaz, o Dinho, poderia estar fazendo um trabalho maravilhoso, mas ele cedeu. Ele saiu da posição e nós sabemos como foi o fim trágico. Uma outra que cedeu também aí à tentação, essa aí é a Anitta.
Anitta, ela começou a cantar no coral da igreja. Você ouve os relatos, depoimentos dela, ela começou a cantar em igreja, não na igreja evangélica. Lá na missa, a mãe dela, a avó dela levava, e hoje ela faz muito sucesso. Foi eleita a mulher do ano de 2017. Agora só tem uma coisa, amados. Esses são os famosos. Satanás se apresenta a cada um trazendo uma oferenda. Para uns é um rabo de saia, para outros, meu irmão, é uma proposta de vantagem. Cada um é tentado na sua área, meu irmão. Nós precisamos perseverar na nossa fé e não sair da posição que Deus estabeleceu para mim e para você. Amém, amado? Que Deus guarde a nossa vida. Vamos lá, subtópico agora de número 2. O perigo da apostasia. Nesse tópico, nós iremos falar sobre os perigos da apostasia. A apostasia, ela não se apresenta para a gente da forma que ela realmente é. Primeiro, ela vem com a arte do engano. E depois, quando você pensa que não, você já negou a sua fé, já perdeu a comunhão e o prazer de servir a Deus. Vamos lá? Subtópico de número 1 da nossa lição. Conceituando apostasia. Abandono da fé, outrora professada, relutância contra o Espírito de Deus e obediência a demônios. Apostasia teológica, interpretação das Escrituras sobre a ótica e inspiração satânica. Abandono de uma vida santa e pura para uma vida imoral e pervertida. Eu trago aí alguns conceitos de apostasia. Precisamos destacar, e você precisa deixar isso claro para seus alunos, professor, que a apostasia, ela se dá ainda dentro da casa de Deus. É pessoas que estão dentro da igreja e que são apóstatas teológicos. Não é apóstolo, não. É apóstatas. Eles abandonaram a fé. Observe, é a relutância contra o Espírito de Deus. Pessoas que resistem ao Espírito Santo de Deus. Não foi o que aconteceu com Ananias e Safira? Eles resistiram ao Espírito Santo de Deus quando mentiram? E eles não fizeram isso, não foi do dia para a noite não, tá, meu querido? Eu sou da opinião que ninguém perde a salvação do dia para a noite. É um processo. A apostasia também não se dá do dia para a noite. Outra característica, obediência a demônios. Vem aí doutrinas que são demoníacas. Estão querendo aí, além de legalizar civilmente, perante a Constituição, o casamento de pessoas do mesmo sexo, há quem se apresente dentro do segmento cristão que diz que Deus aprova essa prática de vida de pessoas casarem, se unirem do mesmo sexo. Então, meu irmão, isso é uma doutrina de demônios e tantas outras. Apostasia teológica e interpretação, meu irmão, das Escrituras sobre inspiração satânica. Meu irmão, da mesma raiz que se faz o remédio, também se extrai o veneno. A Bíblia, ela é um remédio, ela é uma raiz para curar. Porém, ao longo da história, nós vamos ver homens que usaram a Bíblia para defender os seus interesses e cegar as pessoas, escravizar as pessoas. A inspiração satânica na interpretação da Bíblia, pessoas que não vivem a Bíblia, mas querem que a Bíblia venha fundamentar e dar amparo às suas práticas pecaminosas. A Bíblia, ela fala de uma mudança de vida, mas há muitos que querem mudar a Bíblia para justificar a sua vida pecaminosa. Outro é o abandono de uma vida santa. Pessoa que tinha vida de oração, de consagração,
santificava, participava do ciclo de oração, orava de madrugada, buscava a Deus, tinha tempo à leitura da Bíblia e hoje não tem. Então há muitos apóstatas que estão dentro das igrejas. Eu já falei no primeiro tópico que há um grupo de pessoas que Satanás tem interesse que estas pessoas permaneçam na igreja, porque elas vão perverter a fé de muitos, elas vão corromper, elas vão lançar o que existiu nos dias do profeta Eliseu, morte na panela. E nem tudo, meu irmão, que se prega, que se ensina por esse Brasil afora, meu irmão, é Deus que está inspirando, não. Há muitas pessoas que têm inspiração diabólica, satânica. A verdadeira fé, ela passa pelo abandono do pecado. Esse negócio de ir para a igreja, por causa de carro, por causa de bem, por causa das coisas, irmão, isso é uma coisa de perverter, inverter o ônus do evangelho. Cantores que cantam músicas que não falam de Cristo e nem adoram a Cristo. São cantores que fazem sucesso no nosso meio, mas não são crentes, cujo estilo de vida é vergonhoso. Pregadores, ouvi um relato de um sargento da polícia, irmão em Cristo, e é pastor, ele comentou comigo que ele subiu na favela e lá ele viu uma fumaça, ele arrebentou a porta, que ele estava fazendo a ronda policial naquele ambiente, e entrou ali, arrombou a porta porque ele sentiu o cheiro de droga. Para a surpresa dele, quem estava lá? Um líder da igreja. Um líder da igreja lá fumando crack. E os vários envelopes da igreja estavam lá no chão. O dinheiro da oferta dos irmãos. E o mais impressionante é que esse pseudo-pregador, ou esse pseudo-obreiro, ele trouxe uma pregação na igreja, lá na igreja sede, que quase derrubou as paredes da igreja, que o povo pulava, saltava e rodopiava, mas ele estava cheio de crack, maconha, heroína e uma vida pervertida e imoral. Meu irmão, precisamos de valorizar pessoas que são sérias, aquelas pessoas que eu conheço o seu casamento, conheço o seu lar, conheço a sua vida. Muitas vezes nós damos muito valor para pregadores, estrelas, pessoas famosas. Se só é congresso se tiver a presença daquele pregador. Só é congresso se tiver a presença daquela cantora. Eu sei que Deus usa muitos pregadores e muitos cantores, mas eu quero falar uma coisa aqui dentro da minha realidade de assembleiano. O povo mais fácil de ser iludido e ludibriado são os pentecostais, principalmente a Assembleia de Deus. Meu irmão, vamos pregar a sã doutrina. Vamos pregar a palavra de Deus, que purifica, santifica, transforma e assegura ao homem o caminho para o céu. Vamos prosseguir. Eu trago aqui um texto bíblico em Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu amado, uma característica do verdadeiro salvo que está perseverando na fé é a santificação. Oba, oba, pula, pula, sem essência de Deus, meu irmão, é lata vazia fazendo barulho. Santificação, ela não se expressa necessariamente nos aleluias, glória a Deus e nas línguas estranhas. Eu creio que o Espírito Santo, quando ele manifesta na igreja, ele renova a igreja, ela salta no poder, ela pula, ela regozija, cada um manifesta de forma bem peculiar aquilo que ele está sentindo. Mas o que eu quero chamar a atenção é para aqueles que tentam introduzir ou vender uma imagem de santidade, de homem de Deus. Irmão, precisamos acordar, precisamos despertar. A Bíblia fala, seguir com todos a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos ser separados, meu irmão, santificados, não é perfeitos, não. Perseverar na fé
não é você nunca errar, você nunca falhar, você nunca cair. Do contrário, às vezes a gente cai, às vezes a gente falha, mas a gente se levanta, limpa a poeira, sacode e fala: Deus, estou pronto para continuar. Perdoa os meus pecados. Eu não quero viver esta vida pecaminosa. Eu quero caminhar com o Senhor. Isto é perseverar. Perseverar não é nunca cair, porque do contrário, Deus não salvaria ninguém. Perseverar é você se colocar de pé, apesar de você ter caído. Perseverar é você voltar à prática das primeiras obras, ter zelo para com as coisas de Deus. Perseverar é viver na total dependência do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele me convence ainda do pecado, da justiça e do juízo. Eu peco, mas o Espírito Santo me quebranta o coração e eu me humilho. Quantas vezes eu precisei de chorar diante do meu Deus, envergonhado. Quantas vezes eu vi o meu coração, talvez com raiz de amargura. Talvez eu estava sendo traído pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções. Eu confessei o meu pecado, pedi a Deus perdão para limpar o meu coração. Meu irmão, precisamos viver a essência do Evangelho. O Evangelho genuíno, o Evangelho verdadeiro. Não podemos ser movidos pela emoção, por sensacionalismo. Satanás, ele tem um grupo de pessoas que estão ali, implantadas por ele. Precisamos compreender que a parábola do trigo fala que um homem plantou trigo. Trigo fala dos salvos, mas veio um outro que plantou joio no meio do trigo, porque quando estão muito novos parecem iguais. Mas a orientação é: deixa crescer o trigo, deixa crescer o joio, para não incorrer no risco de arrancar trigo achando que é joio. No tempo da colheita, vamos saber quem é o trigo e quem é o joio. Há pessoas que foram infiltradas por Satanás dentro de muitas igrejas. Há pessoas que fazem sucesso. E sucesso não significa necessariamente aprovação de Deus. Alguém pode fazer muito sucesso, ganhar muito dinheiro e ainda assim não ter aprovação de Deus naquilo que faz. Meu irmão, viva sua fé verdadeira, sua fé genuína, a fé santa, a fé que fala de pureza, de abandono de pecado. Vamos prosseguir? Santidade versus imoralidade. Não é possível determinar pelo simples olhar quem é salvo ou não, mas é possível notar características que atestam a salvação. Dentre tantas, se destaca a santidade. Em contrapartida, a imoralidade é própria dos filhos da perdição. Para pensar isso aqui, meu querido. Eu quero que você analise isso aqui. Eu não tenho aqui, meu irmão, um óculos com espiritual do salvômetro para ver quem é salvo e quem não é. Um simples olhar, eu não vou conseguir discernir isso não, porque isso aí é coisa que só Deus sabe. Porém, meu irmão, há algumas características bem peculiares daquele que é verdadeiramente salvo. Dentre essas características, eu destaco a santificação, a santidade. Aquele que é salvo, irmão, ele tem uma vida diferente. Seu modo de falar é diferente, seu modo de vestir é diferente. Eu não estou falando aqui de usos e costumes, não. A Bíblia condena a sensualidade, é o vestir para provocar no outro a lascívia. Então, para não provocar no outro, você vai o quê? Podar, muitas vezes abrir mão do seu direito para não escandalizar o seu irmão. Agora, há características também bem peculiar, própria dos filhos da perdição. São aqueles que vivem uma vida depravada, são aqueles que vivem uma vida imoral, são aqueles que vivem uma vida na carnalidade, são aqueles que estão na igreja causando escândalo, são aqueles rapazes que estão na igreja
que namora com outra e pega uma, pega outra, e a notícia que se ouve é que ele levou cada uma para a cama. As pessoas estão na igreja aí para poder prejudicar, para contaminar o rebanho. Eu já falei em outros vídeos, torno a dizer, nós precisamos estar atentos, apercebidos com práticas homoafetivas dentro do segmento cristão. Não pensa que isso é só lá fora no mundo, não. Tem dentro da igreja pais que não estão apercebidos da prática e da preferência sexual do seu filho. Nós temos que estar atentos. Então, como eu disse, não há como eu determinar, um simples olhar, se alguém é salvo ou não. Não vou bater carimbo, é salvo. Esse não é salvo. Esse é perdido. Não. A Bíblia fala que pelos frutos nós conseguimos conhecer uma árvore. E se você percebe na pessoa o fruto do Espírito, que nós estudamos no início do ano, mansidão, domínio próprio, paz, bondade, longanimidade, domínio próprio, fidelidade, alegria, amor. São 9 características do fruto. Uma das características é a santidade, mas outra característica é o fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo. Amém, meu querido? Vamos prosseguir na nossa lição. A prática da apostasia. Não se perde a salvação do dia para a noite. Trata-se de um processo gradativo que envolve práticas pecaminosas e desvios teológicos. O início da apostasia se dá quando o cristão deixa de se envolver com o Espírito Santo e passa a ser preenchido pelo diabo. Meu querido, a prática da apostasia. Como se dá a prática da apostasia? Eu já falei anteriormente e torno a reafirmar. Ninguém perde a salvação do dia para a noite. O episódio de Ananias e Safira mostra que o casal mentiu, enganaram, usaram de fraude, combinaram e os dois morreram dentro da casa de Deus. Alguém pode falar, mas Deus foi muito severo com o seu juízo. Não. O relato bíblico é que eles morreram, mas se nós voltássemos no tempo e tivéssemos acesso às informações que Lucas não relata, nós veríamos que aquele casal não estava se envolvendo com o Espírito Santo de Deus. Pedro, ele fala, por que vocês deixou que Satanás enchesse o teu coração? Satanás só enche aquele que está vazio. Eu posso afirmar com toda convicção, sem querer ser taxativo, preconceituoso ou pregar alguma heresia teológica. Eu posso afirmar com toda convicção, o início da apostasia se dá quando você e eu não nos envolvemos mais com o Espírito Santo de Deus. Quando nós perdemos essa intimidade, quando nós perdemos a prática da oração. A apostasia se dá, muitas vezes, de forma de desvios teológicos. Nós vamos concordando hoje com o erro, nós vamos concordando hoje com uma prática pecaminosa, não tem problema, não tem pecado, está todo mundo fazendo. Na cidade de Jericó, todo mundo estava debaixo do juízo, somente na casa de Raabe houve salvação, porque ela agiu diferente dos outros, ela expressou uma fé. Os outros creram que o Deus de Israel ia destruir aquilo, mas não tomaram uma decisão diante de Deus. E aquela mulher, ela tomou. Meu irmão, há um provérbio que diz o seguinte: galinha que anda com pato morre afogada. Meu irmão, anda com pessoas que são espirituais. Tenha do seu lado, cerque-se de pessoas que têm algo de Deus para te oferecer. Pessoas que te levam a querer ser melhor do que você é. Pessoas que são para você uma fonte de inspiração.
Pessoas que têm zelo para com as coisas de Deus. Podem não ser os mais populares dentre os jovens, pode não ser o mais popular da faculdade, pode não ser o mais popular, o mais descolado, mas é aquele que será um referencial de Deus para a sua vida. Quais são os seus referenciais? Quais são os nossos referenciais? Os nossos referenciais apontam para aquilo que somos e a eternidade aonde passaremos. Meu irmão, ninguém perde a salvação do dia para a noite. A apostasia começa com a falta de envolvimento com o Espírito Santo de Deus. Se você se envolve, o Espírito Santo ele vai renovando a sua mente. É por isso que a palavra afirma: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é o seu homem interior. Vamos prosseguir. Um texto bíblico, Mateus capítulo 12, versos 44 ao 45, eu quero destacar. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Quem proferiu essas palavras foi Jesus. Ele faz aqui uma colocação sobre quando alguém aceita Jesus, aquele espírito imundo sai da vida dela e o Espírito de Deus habita na vida daquela pessoa. Mas, com o passar do tempo, a falta de envolvimento com o Espírito Santo de Deus, a pessoa entristece o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é sensível. O Espírito Santo, ele não força ninguém a obedecer a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele está do meu lado e do seu lado. Porém, quando eu resisto ao Espírito Santo de Deus, ele se entristece e ele se retira. Quem lembra lá de Laodiceia? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus estava do lado de fora da igreja de Laodiceia. E essa passagem que Jesus fala lá em Mateus 12, 44 e 45, ele fala justamente disso, que alguém pode estar na igreja e não estar mais envolvido com o Espírito Santo. E aquele espírito imundo que outrora habitava na vida daquela pessoa, ele vê da casa limpa, adornada, porque o Espírito Santo, quando ele entra, ele faz uma limpeza. Mas aí ele volta, aquele espírito imundo, e chama outros 7 espíritos pior do que ele. E o segundo estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Isso ocorre com aqueles que se desviaram da casa de Deus. Mas isso ocorre também com aqueles desviados teológicos, apóstatas teológicos, ateus teológicos, que estão dentro da casa de Deus. Meu irmão, vamos refletir na palavra de Deus. Alguém que está desviado teológico, ele pode voltar para Jesus, ele pode pedir o Espírito Santo. Eu gostaria de pedir você, professor, que na próxima lição, nesta lição, você ore com a sua classe. Ore para que o Espírito Santo visite seus alunos. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Eu sinto o peso da responsabilidade. Eu não estou aqui para sentenciar. Eu não estou aqui para jogar pedra em ninguém, meu irmão. Estou aqui transmitindo o recado que Deus colocou no meu coração dentro desse estudo. Não sou melhor do que ninguém. Eu sou falho, imperfeito, sou pecador. Mas o Espírito Santo, ele me impulsiona. Ore com seus alunos, ore pela sua classe, ore pelos jovens, ore pela sua igreja. Quem sabe, dado momento, ele está desviado, está escravo de demônio, espírito da imoralidade, da lascívia, espírito do engano, da mentira, espírito da contenda, espírito da insubmissão que não se sujeita à autoridade, espírito da arrogância. Há 7 espíritos que voltam
para habitar naquela vida junto com aquele outro espírito. Que Deus guarde a minha vida, meu irmão. Deus guarde a nossa casa, meus filhos, o seu lar. Vamos lá, encerramos o tópico de número 2 da nossa lição e já queremos entrar no tópico 3 da nossa lição, seguros em Cristo. Nesse tópico, nós iremos falar sobre a segurança que o salvo desfruta em Cristo Jesus. Amém, meu querido? Vamos lá. Subtópico de número 1. Cristo garante a salvação. A segurança da salvação do cristão não está fundamentada em boas obras ou na capacidade própria de resistir ao mal, mas em permanecer humildemente aos pés de Cristo. Meu querido, Cristo garante a minha salvação. Onde está a minha segurança? A minha segurança está em permanecer aos pés de Cristo. É a permanência. Não adianta você aceitar a Jesus e dizer que é salvo se você não permanece na presença dele. A Bíblia fala no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa metáfora ou essa linguagem ela é falada sobre a ótica da águia, que ela faz a sua casa lá na rocha e o filhote da águia fica lá. Meu irmão, a igreja é a rocha e essa rocha é Cristo. A minha salvação, ela não está nos meus méritos, na minha força, na minha capacidade, não. A minha segurança da minha salvação está no meu Senhor Jesus, mas eu permaneço aos pés dele em oração. Humildemente, Deus, eu não sou nada. Quebra o meu eu, quebra o meu orgulho. Eu sou carne, eu sou pó. Eu não sou melhor do que o meu irmão porque eu sou professor de escola bíblica, porque eu sou jornalista, ou porque você é médico, ou porque você não cedeu uma tentação. Meu irmão, nós não somos melhores. A nossa salvação, ela nos é assegurada e garantida por Cristo. Mas é necessário nós permanecermos nele. A Bíblia fala, se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês pedirão o que quiser e vos será feito. A Bíblia fala do permanecer, a perseverança, continuar, dar continuidade ao processo que você iniciou, que é a vida cristã. Quero deixar aqui, todos que começam, terminam. Jesus advertiu a todos acerca dos perigos da apostasia. Não que ele estivesse impossibilitado de salvar a todos que a ele viessem, mas por respeitar a decisão final de cada um. Não basta começar a carreira cristã, é preciso ir até o fim. Meu amado, uma vez que você começou a carreira cristã, não significa que você já alcançou o prêmio. O apóstolo Paulo ele diz o seguinte: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Nem todos que iniciam a caminhada cristã, eles vão encerrar. Não é todo mundo que inicia o curso de advogado que termina o curso de advogado. Não é todo mundo que inicia o curso de medicina que persevera e termina o curso. Muitos desistem pelo caminho. Jesus ele deixou claro a questão, o perigo da apostasia. Será que Jesus não tem poder para salvar? Ele fala, de forma alguma eu lançarei fora aquele que vem até mim. Jesus não lança um homem fora, não. É o homem que sai. A metáfora do Salmo 91, que habita no esconderijo do Altíssimo. O perigo está quando eu desisto de permanecer no esconderijo do Altíssimo, que é a igreja. Eu não estou me referindo ao templo necessariamente, 4 paredes, não. Eu sou a igreja e eu tenho o Espírito de Deus na minha vida. A questão é que Jesus, ele respeita o livre-arbítrio da pessoa.
porque a pessoa iniciou a carreira, mas em dado momento ele descobriu algo mais interessante que Jesus. Ele descobriu os prazeres, descobriu as alegrias. Elvis Presley achou que fazer sucesso cantando, rebolando, o rei do rock era mais interessante que servir Jesus. Whitney Houston, ela também achou que cantar, fazer sucesso lá fora era mais importante do que servir a Jesus. Michael Jackson assim também o fez. Meu querido, Jesus ele assegura a salvação daquele que deseja realmente permanecer diante dele. Porque do contrário eu seria levado a pensar que Jesus ele é incapaz de manter a salvação. Mas existe a participação humana, o esforço humano. É preciso prosseguir até o fim. É por isso que a Bíblia fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos lá, subtópico de número 2. A alegria da salvação. Ao contrário do que é ensinado em muitos púlpitos e pela grande mídia, a felicidade não consiste em ter, e sim em ser santo, ser salvo, ser justo, ser fiel, ser cheio do Espírito, ser instrumento nas mãos de Deus, ser nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu querido, o que nós temos observado aí pelos muitos púlpitos de igrejas que faz sucesso é aquela pregação que fala do ter, do possuir, do conseguir, do conquistar. É a teologia da prosperidade. É o ter em detrimento do ser. A mídia mostra isso. Os apelos da propaganda a uma empresa que usa o slogan: vem ser feliz. Você vai ser feliz se comprar naquela loja. E por aí vai o apelo constante da mídia, mostrando que você vai ser feliz quando você possuir determinada coisa, que você fica frustrado por não ter aquilo. Meu irmão, a alegria da salvação não é isso não, meu irmão. A alegria da salvação consiste em ser. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu sou um ex-pecador. Eu sou um ex-perdido. Eu sou santo. Eu sou um instrumento nas mãos de Deus. Eu sou nova criatura. O que eu tenho não é tão relevante aos olhos de Deus, concernente à eternidade. Porque eu posso partir para o céu pobre ou rico, porque Jesus diz que os pobres, estes sempre os terei convosco. Se pobreza fosse sinal de pecado, Jesus não teria nascido pobre naquela família que ele nasceu. E se riqueza fosse sinônimo do favor de Deus, os deputados e as pessoas arroladas na Lava Jato seriam as pessoas mais abençoadas por Deus, porque eles são ricos. Tem um lá que pegou da Caixa Econômica Federal mais de 42 milhões. Meu irmão, precisamos acordar. Ser é a coisa mais importante. Você ser santo, você ser consagrado, você ser separado, você ser uma nova criatura, você ser cheio do Espírito Santo, você ser um instrumento nas mãos de Deus, você ser um canal de bênção, você ser um agente da salvação, você ser um homem que Deus usa. Amém, meu querido? Vamos prosseguir. Alegria da salvação versus adversidade. A alegria da salvação não é sinônimo de ausência de conflitos e adversidades. Apesar de todas elas, o cristão consegue manter o bom ânimo, alegria, pois sabe que seus maiores empreendimentos não estão aqui neste mundo, mas na forma como lida com as questões concernentes ao reino de Deus aqui na terra. Glórias ao Senhor. Irmão, que eu faça esse paralelo aí entre a alegria da salvação e a adversidade. Há um equívoco. Há pessoas que dizem que o crente não pode ter luta, que o crente não pode passar por enfermidade, o crente não pode passar por perda, o crente não pode passar por crises financeiras e por aí vai. É uma distorção do evangelho. Pedro e João, lá em Atos dos Apóstolos, quando o mendigo pede umas moedas, ele fala: eu não tenho prata nem ouro,
mas o que eu tenho nós te damos. Eles não tinham dinheiro. Naquele momento não, mas lá na frente nós vamos ver Barnabé doando as propriedades para a igreja e a igreja vivendo um momento de prosperidade. A prosperidade, meu irmão, ela vai e vem, a dificuldade, as escassez. Então a alegria da salvação, ela não é sinônimo de ausência de conflito, adversidade, crises financeiras, problema no casamento, problema na família, ou às vezes até problemas de enfermidade. Não, a alegria da salvação, ela está acima de tudo isso. Apesar de tudo isso, você consegue se manter animado. Por quê? Porque a sua visão não é somente deste mundo. O nosso tesouro, o nosso maior empreendimento, o meu maior empreendimento está, meu irmão, na forma como eu administro as questões relacionadas ao reino de Deus. Eu sou jornalista de formação acadêmica. Eu estou usando esse saber, esse conhecimento, esse estudo que eu estou fazendo aqui é na minha casa. Estou trabalhando, editando com a qualidade um pouco melhor. Por quê? É visão da eternidade. Eu não tenho um emprego nem emissora de TV na minha cidade. Na verdade, eu sou um jornalista desempregado aqui na minha cidade. Mas a minha alegria não é porque eu estou trabalhando aí no Jornal Nacional. Eu trabalho para o JN, Jesus de Nazaré. Eu estou administrando as questões relacionadas ao reino de Deus. Você, professor, você está cuidando da obra de Deus. A nossa alegria, meu irmão, ela não pode estar fundamentada somente nas nossas realizações. Ou quando vier as adversidades, quando elas vierem, nós não podemos perder a alegria da salvação, porque esta vida aqui é transitória. Eu não estou fazendo apologia a sofrimento, a miséria não, meu irmão. Eu ainda vou ter condição de fazer essa escola bíblica ao vivo, com uma internet de qualidade, que a minha internet não dá para fazer ao vivo. Vou formar grupos para fazer estudos, eu vou visitar a sua cidade, eu vou pregar, vou dar ensino na sua igreja, com seus irmãos. Deus vai me dar essa oportunidade, eu vou ter condição para isso, irmão. Mas enquanto isso não acontece, meu irmão, eu vou dando glória a Deus e vou administrando aquilo que chega na minha mão para fazer. Amém, meu querido? Vamos prosseguir. Último subtópico da nossa lição: a certeza da vida eterna. Teologicamente, o cristão tem a certeza da salvação em vida e não após a morte. Só Jesus pode dar ao homem a certeza da salvação e mais nenhum outro o pode. O salvo em Cristo já sente em seu íntimo o antegozo da eternidade, que é a certeza que fará parte do arrebatamento da igreja. Oh, aleluias! Meu irmão, eu prego e ensino, porque eu tenho a certeza que eu vou fazer parte do arrebatamento da igreja. Eu faço o meu trabalho, eu ensino com prazer, com alegria. Eu tenho o antegozo da salvação. Tem momento que eu me quebranto, que eu choro diante do meu Deus, andando pela rua, conversando. Eu sinto gozo, eu sei que eu vou morar no céu. Eu sei que eu vou beijar os pés do meu Senhor. Eu sinto. Essa certeza eu tenho em vida. Jesus veio para que eu tenha essa certeza em vida, você tenha essa certeza em vida. Não é depois que eu morrer que eu vou descobrir para que lado que eu vou para o céu, eu vou para o inferno. Não, eu já fiz a minha escolha, eu quero morar no céu. Meu irmão, faça a sua escolha, persevera na sua fé, meu irmão. Em nome de Jesus. Se você tem sido instrumento de pecado, instrumento na mão de Satanás para corromper, desvirtuar pessoas da fé, meu irmão, se arrepende, se humilha diante de Deus, que Ele está aí para restaurar a sua vida. Vamos morar no céu. Meu irmão, os nossos empreendimentos não podem ser somente nesta vida. Esses cantores que eu falei, o Elvis Presley, Whitney Houston, Michael Jackson e tantos outros, o Dinho, que era do Mamonas Assassina, que eu respeito a família, pela dor que essa família sentiu. A cantora aí, Anitta, que já cantou na igreja, está fazendo aí sucesso, foi eleita a mulher do homem. Irmão, é vã. As pessoas que nos aplaudem hoje são as mesmas que estarão nos apedrejando amanhã. O sucesso, ele é enganoso. O aplauso, a fama,
é ilusória. Por isso que Jesus diz para os discípulos: não vos alegreis porque os demônios vos submetem, por causa das vossas realizações aqui, dos seus feitos, mas alegrai porque os vossos nomes estão escritos ou arrolados no céu. Meu irmão, você é professor lá no céu, os anjos estão falando do seu trabalho. Você que é professora, lá no céu os anjos estão falando: olha como ela luta, olha como ela persevera, olha como ela se dedica, ela jejua, ela consagra. Olha, você já ouviu falar, meu irmão, nós somos famosos lá no céu. E é lá que nós iremos receber a nossa herança e o nosso tesouro. Eu quero falar aqui um assunto extra da nossa, que não está na lição. Quero falar sobre Donald Trump versus Israel. Nosso encontro com o Senhor Jesus está mais próximo que quando o aceitamos. O caos da política, as crises mundiais, as fomes, a corrupção moral e intelectual da humanidade, a frieza e indiferença por parte de muitos cristãos apontam para a manifestação do noivo para buscar sua noiva. Esforcemo-nos no ensino da palavra. Meu querido, recentemente, Donald Trump, ele presidente dos Estados Unidos. Eu não vou julgar a motivação. Se a motivação dele é espiritual, se é econômica, eu não vou julgar o mérito. Mas eu vou julgar o fato. Ele se manifestou publicamente reconhecendo Jerusalém como a capital do Estado de Israel e não da Palestina. Jerusalém sempre foi a capital de Israel. Meu querido, o que nós estamos testemunhando é profecias bíblicas. E essas crises mundiais, o êxodo de pessoas fugindo da Síria, da África, pessoas morrendo nas embarcações, os homens bombas, homens suicidas, o mundo, a crise da corrupção moral, a corrupção generalizada na política, a inversão de valores, o certo passa por errado, o errado passa por certo, a apostasia nos púlpitos de muitas igrejas, o pseudo-evangelho. Meu irmão, tudo isso aponta para uma coisa: que Jesus, o noivo, está voltando para buscar a sua noiva, que é a igreja. E mais do que nunca, você, professor, precisa estar antenado, conectado com a palavra de Deus, com o Espírito Santo. Ensina para os seus alunos que eles devem santificar, separar, confessar, abandonar o seu pecado e se separar para Deus. Porque dentro em breve Jesus está voltando. Que Deus abençoe o seu trabalho, o seu ministério de ensinar, de formar opinião e de preparar homens e mulheres, cidadãos, para morarem no céu. Deus abençoe o seu ministério. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais esse momento que estamos juntos aprendendo a Tua Palavra. Toda a honra, toda a glória, todo louvor a Ti pertence. Meu Deus, dá-nos a graça de perseverarmos na fé, Senhor. Muitos iniciaram essa jornada, esta caminhada e naufragaram, abandonaram a fé e hoje estão envolvidos no pecado. E aqueles que estão desviados dentro da casa do Senhor, que não se sujeitam mais à sã doutrina, que não se envolvem mais com o Espírito Santo, vivem de aparências ali, meu Deus, na Tua casa, corrompendo e desvirtuando a verdadeira fé. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, usa-nos como instrumentos na mão do Senhor nessa geração. Desperta a Tua igreja, prepara a Tua igreja para encontrar com o Senhor por sobre as nuvens. Meu Deus, dá-nos, ó Pai, a alegria da salvação, o antigozo, meu Deus, do céu, que nós vamos ser arrebatados e dentro em breve estaremos na Tua glória, na Tua presença, com o corpo glorificado. Pai, nós te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito
Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe. Permitindo Ele, estaremos voltando na semana que vem. Mas eu não estou certo se eu voltarei na semana que vem, porque eu estou esperando a volta do meu Senhor a qualquer momento. E eu quero encontrar com você no ato do arrebatamento, quando aquela trombeta tocar. Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Amém.